Bom dia, 7 horas do dia 17 de abril de 2025. Estamos em 90 dias de esperança. Hoje, capítulo 83, setor pessoal, dando as boas-vindas ao Simval Barreto e a todos os corações que estão conosco ao vivo, aqui acompanhando, a todos que vão assistir pelo YouTube logo mais. Desejamos uma quinta-feira de Semana Santa, né? Desejamos essa quinta-feira com muita vigilância, com muitas reflexões. E vamos começar o nosso dia com a nossa prece. Vamos nos dar as mãos, imaginar que estamos semeando, que estamos ceando com o Cristo. E lá dividimos o pão, recolhemos o alimento espiritual, recolhemos as lições de humildade e deixamos que Ele lave os nossos pés quando nos diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho já está iluminado, nossos pés já estão purificados e nós estamos em pé, os trabalhadores da última hora, que estavam nas praças à procura do trabalho redentor para as nossas almas. Muito obrigado, mestre querido, pelo seu testemunho e pela condução do nosso caminho, trilhando o caminho do homem de bem, que sintamos os nossos passos fortalecidos e as nossas mãos prontas para o trabalho, prontas para darmos as mãos àqueles que caminham conosco. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui agora, oportunidade iluminada aos nossos corações, fortalecendo a esperança em nosso mundo íntimo, a esperança em nosso lar, fortalecendo a esperança em nosso país, iluminando o nosso planeta, nas promessas das bem-aventuranças, nas promessas do mundo feliz, de paz e harmonia, que estamos construindo com as nossas mãos. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Então, bom dia, amigos. Bom dia, Simval. Nos conte primeiramente da onde você fala, como chegou até aqui, como conheceu o Instituto Ser e compartilhe as reflexões deste capítulo conosco. Bom dia. Bom dia, Eleonora. Bom dia, queridas irmãs, queridos irmãos. Primeiro que é uma alegria estar compartilhando esses 90 dias de esperança. Vocês do ser, como sempre, bem inspirados, né, para já encaminhando a gente. E falta uma semana só. Daqui a pouquinho, com fé em Deus, estaremos juntos. Eu falo de Salvador, meu nome é Simval, como já foi dito. Eu conheci o ser por volta de 2016, acredito. Eu estava assistindo alguma coisa no YouTube e eu cheguei até aquela palestra que o Haroldo fez, no primeiro Vir a Ser, onde ele falava do espelho da vida. E logo em seguida assisti a de Dr. Roberto Lúcio, se não me engano, ele falava sobre culpa, algo assim. Eu fiquei muito impressionado com a clareza e
a profundidade com que eles abordaram aqueles assuntos, né? E aí foi como que um amor à primeira vista. Eu disse, eu preciso conhecer isso mais de perto. Não teve no ano seguinte, eu acho que só foi ter um ano depois, 2017. Então eu fui, foi o tema do Consolador. Minha esposa foi junto comigo e de lá para cá a gente tem ido em todos, né? Só perdemos do perdão, que foi na volta da pandemia, que a gente coincidiu com uma viagem que a gente tinha já agendado e era para visitar familiares no exterior, então não tinha como a gente cancelar, mas vou dizer, perdi com dor no coração. E bom, então vamos às nossas reflexões, né? Livro da Esperança, capítulo 83, setor pessoal. A cada um segundo as suas obras, em Mateus 16, 27. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Isto está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, é um trecho do item 4. E então nos escreve o benfeitor Emmanuel. Para clarear a noção da responsabilidade pessoal, nunca é demais recorrer às lições vivas da natureza. No plano físico, Deus é o fulcro gerador de toda energia. No entanto, o Sol é a usina que assegura a vitalidade terrestre. É o fundamento divino do mundo, mas a rocha é o alicerce que sustenta o vale. É o proprietário absoluto do solo. Todavia, a árvore é o gênio maternal que deita o fruto. É o Senhor Supremo das águas. Entretanto, a fonte é o vaso que descendenta os homens. Igualmente, no plano moral, Deus é a raiz da justiça. Acho que o meu texto aqui está: Deus é a raiz da justiça. O meu livro aqui está com uma falha, desculpa, gente. No entanto, o legislador é o tronco dos estatutos de. Pronto, no entanto, aqui o meu estava rio. No entanto, o legislador é o tronco dos estatutos de governança. É a cabeça insondável da sabedoria, mas o professor é vértebra da escola. É a inspiração do trabalho. Todavia, o operário é o agente da tarefa. É a essência do campo. Entretanto, o lavrador é o instrumento da sementeira. Assim também ocorre na esfera de nossos deveres particulares. Tudo aquilo de que dispomos, incluindo afeições, condições, oportunidades, títulos e recursos, pertencem originariamente a Deus. Contudo, é forçoso zelarmos pelo setor das próprias obrigações, porquanto, queiramos ou não, responderemos a Deus através das leis que orientam a vida pelo serviço individual que nos cabe fazer. E é isso mesmo. Nós responderemos a Deus, sim, sempre, né? Mas responderemos pelo nosso serviço individual. Porque cada um de nós tem o seu próprio serviço, né? De acordo com as nossas possibilidades, o que determina as nossas capacidades, né? É, quando estava lendo, eu me lembrei da parábola dos talentos, onde o senhor ou o dono daquelas terras, quando se ausentou, ele deu a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1 talento, mas ele deu a cada um segundo a sua própria capacidade.
Isto é, ele deu a cada um segundo as suas obras, né? Porque não se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Cada, cada um há de produzir o seu próprio fruto. Bons frutos serão colhidos de boas árvores. Uma árvore má dará maus frutos, porém, toda árvore que não está produzindo fruto bom será cortada e será lançada ao fogo. Não foi assim que aconteceu com a figueira estéril, né? Que estava toda enfeitada, toda empavonada, ou seja, dando a entender que já estava preparada para dar frutos, porém, na hora que o mestre foi colher, ali não havia fruto algum. Então, assim também aconteceu ao chamado mau servo, que recebeu apenas um talento. Ambos tinham um serviço individual a fazer e não fizeram. Não corresponderam às suas capacidades ou às suas possibilidades. E, então foram cortados e foram lançados ao fogo purificador. Mas vejamos em que contexto que Jesus coloca esta frase, né? Tu está no Evangelho de Mateus. O mestre estava com seus discípulos ali pelas bandas de Cesareia de Filipe, e eles vinham conversando, onde o Cristo pergunta a eles quem que os homens entendem que eu sou, né? Depois o próprio Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E para logo em seguida, quando o mestre anuncia como seria o seu Calvário, o próprio Pedro, então, tenta repreender o mestre, né? E aí Jesus diz, vá de retro, Satanás, né? Tu és um escândalo para mim, porque não compreende as coisas de Deus, mas sim dos homens. E aí é neste contexto que Jesus aproveita para colocar para seus discípulos o caminho que eles teriam a trilhar. E aí, no Evangelho de, segundo, ou melhor, no Evangelho traduzido por Haroldo, ele coloca como título Requisitos para seguir Jesus. Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Porquanto, que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem está para vir na glória do seu Pai, com seus anjos. Então, restituirá a cada um segundo as suas ações. É interessante que, na maioria das outras traduções, não está segundo as suas ações, está retribuirá a cada um segundo as suas obras. Haroldo traduz como suas ações, e não retribuirá, restituirá. A Bíblia de Jerusalém, ela coloca retribuirá segundo o seu comportamento. O que ocorre é que, nesta passagem, os evangelistas, ou o evangelista Mateus, ele utiliza uma palavra grega, traduzida como obra, que não é ergon, é praxis. Existem duas palavras gregas muito utilizadas, ergon mais utilizada do que praxis, mas ambas traduzidas como obras. No entanto, elas dão uma ideia diferente, porque ergon, ela dá aquela ideia de trabalho, né? O fruto do seu trabalho, as obras do seu trabalho. Daí a ergonometria, né? E praxis não. Praxis ela se relaciona com o nosso modo de agir, com o nosso comportamento, né? É um conceito filosófico aí que aproxima ou tenta unir a teoria e a prática. Se nós formos no dicionário de língua portuguesa, praxis está como prática, ação concreta. No grego,
significa conduta. É o ato de executar, de agir, de realizar. Então, não se trata aqui nessa passagem de cada um receber uma recompensa por aquilo que faz, ou não se trata simplesmente disso, né? Mas sim, como diz a própria parábola dos talentos, quando ele fala dos bons servos, ele fala: entrem na alegria do seu Senhor. Então, muito mais do que cada um receber de volta algo em retribuição, como recompensa daquilo que fez, até porque não saiba a vossa mão direita o que fez a mão esquerda, né? Então, se a gente faz esperando uma retribuição, a retribuição já foi dada, né? Muito mais do que isso, significa a cada um de nós será dado de acordo com as nossas possibilidades, que tem a ver com as nossas capacidades, de como nos capacitamos, que escolhas fizemos para nos capacitar para chegar até aqui. E quando reencarnamos na nossa programação reencarnatória, né, avaliamos tudo isso com certeza, e aí colocamos ali alguns compromissos de ordem particular, de ordem individual. Então, a cada um segundo as suas obras, talvez esteja mais relacionado com a quem mais foi dado, mais será pedido, porque tem mais capacidade. Então, todos nós, o que o texto me traz é que todos nós temos realmente um trabalho particular a fazer na obra da criação. A própria questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação, os espíritos respondem que Deus nos impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição, né? Fomos criados simples e ignorantes. Então, a encarnação nos é imposta com o fim de nos chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. Mas no decorrer da resposta, ao final, os espíritos dizem que a encarnação ela tem ainda uma outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Então, não importa se mais ou menos capazes, né, se com mais ou menos possibilidades, todos nós temos uma parcela a cumprir na obra da criação. Deus age através das suas criaturas, né? E aí, então, é onde fica expressa a lei do trabalho. E, para mim, este capítulo traz assim, muito claramente a noção de lei do trabalho, né? Fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis, ou seja, destinados à perfeição. Então, a partir dessa etapa, desse reino hominal, nos é facultado o uso do livre-arbítrio. O determinismo divino, ele nos impele à perfeição. É a lei do progresso. Há uma força que ela age em todos, em tudo, porque nenhuma só criatura está apartada de Deus. Nós existimos nele. Então, esta ação desta força divina do progresso, ela permeia o universo inteiro e ela age em todos nós. Mas nós temos a liberdade de escolher quais os caminhos. E a misericórdia do Criador é tamanha que ela nos permite, ou melhor, ela coloca ao nosso lado, ela permite que nos ajudemos mutuamente nesse aprendizado, nessa caminhada. Principalmente permite que os bons espíritos, né, aqueles que estão em posição mais elevada que a nós, nossos irmãos mais velhos, né, também nos ajudem. E a gente pode não perceber, porque na maioria das vezes essa ação é muito silenciosa, até para dar a entender de que somos nós mesmos, né? Porque nós temos que fazer as nossas escolhas, temos que aprender a discernir. Porém, aí vem o que Emmanuel traz
destacando esse trecho do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles nunca vão tirar de nós, nunca vão nos impedir, nunca vão fazer com que nós não façamos a nossa parte. Eles nunca nos isentarão do trabalho, nunca, do serviço individual, dos nossos deveres particulares, que são de nossa responsabilidade pessoal. E é justamente isso que o mestre Kardec nos traz nesse capítulo 25. Porque no capítulo 25, que é buscai e achareis, se não me engano, mas ele tem aquela famosa frase: ajuda-te que o céu te ajudará. Faz a tua parte e a providência divina faz a dela, né? Ara o terreno, remove as pedras, tira os espinheiros, né? Abre as covas, aduba com carinho, escolhe as sementes e planta. E aí espera. Espera porque o universo vai mandar a chuva, vai dar o sol. E aí, como Marcos nos diz, né? E a terra por si mesmo frutifica. Primeiro o ramo, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, e eis o milagre, né? Pão nosso de cada dia. Então, a nossa vida, a nossa existência é uma conjugação de esforços. O nosso esforço pessoal, particular, e a atuação da providência divina. Esse pedir e obtereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, são três imperativos pessoais, intransferíveis. Ninguém pode buscar por mim, porque se achar, foi ele que achou, não fui eu. Ninguém pode bater por mim, porque eu não estarei lá quando a porta se abrir. Não dá para delegar, não pode. A mulher hemorroísta foi atrás das vestes do mestre. Ela tinha que tocar. O cego Bartimeu gritou nas alturas para chamar a atenção do mestre que passava junto de uma multidão. Zaqueu subiu numa árvore, não só para ver o mestre, eu acho que para ser visto também, para dizer, Senhor, eis-me aqui, dá uma olhada para mim, né? E, e mesmo aqueles que não podiam ir até Jesus, aí entra a misericórdia divina, houve quem pedisse ou quem levasse eles, né? O paralítico que desceu pelo telhado na casa da sogra de Pedro. O servo do centurião, que o centurião foi pedir ao mestre pela cura dele, porque ele não podia ir até Jesus. Então, a misericórdia divina não deixa ninguém desamparado, mas é preciso que a gente crie as condições de receber, e é preciso que a gente faça o nosso esforço, o nosso trabalho, né? Então, o Cristo deu a cada um e continua dando de acordo com as nossas obras, o nosso comportamento, a nossa prática. Até porque muitos não foram curados por Jesus, né? E como o mestre deve ter sentido por esses, que poderiam ser curados e não foram, como aquele encontro com o próprio benfeitor Emmanuel, mas na época senador Públio Lentulus, que por um minuto ele poderia ter mudado o curso da vida dele toda, né? Então, Kardec contrapõe inteligentemente no capítulo a questão do pedido e do efeito. Emmanuel, no outro texto, ele chega a dizer assim: entre a rogativa e a concessão está o proveito. Não será concedido se não tiver proveito. Não há como, né? Então, a tua fé te curou, para mim é um sinônimo de a cada um segundo as suas obras. A tua fé te salvou, né? Nós te ajudamos, mas você fez a sua parte. É por isso que Emmanuel destaca esse anda e chegarás, né? Toparás com pedras. Olha, né? Olhai, vigiai. Olha, afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária.
Nós te ajudaremos, se a quiseres empregar. Se alguém quiser me seguir ou vir após mim, então há o condicionante, né? Se quiser. Como que nós somos respeitados no nosso livre-arbítrio? Mas é justamente aí que está a nossa esperança. Porque na hora que a gente quiser, de verdade, muda tudo, né? Muda tudo em nossa volta. Claro, as dificuldades não vão desaparecer como num passe de mágica. Até porque elas existem para nos proporcionar um benefício, para nos ensinar algo, né? Para nos burilar. Porém, acompanhados do Cristo, acompanhados dos amigos espirituais, dos companheiros de jornada, da família, da profissão, do centro, né? Aqui no grupo da esperança. É uma teia, né? É uma teia que dando as mãos, né, juntos, a gente vai mais longe. É, eu queria só finalizar, porque quando eu estava lendo esse texto, gente, me veio à mente uma psicografia que nós recebemos lá no NEFA, no Núcleo Espírita Francisco de Assis, do qual eu faço parte. Há 30 anos atrás, um dos nossos mentores espirituais, o Dr. Aristides Maltês, né, a gente chama ele de Paizinho Aristides, ele nos mandou uma psicografia, e isso, há muito tempo que eu não lia ela, e isso me veio à mente quando eu estava lendo o texto, porque tem a ver com o texto. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Me permitam ler, né, para não ser infiel às palavras do Dr. Aristides. Ele diz assim: conta a lenda que certo homem estava a observar o serviço de construção de uma ponte entre margens de caudaloso rio. O esforço do operário que se empenhava no engenho parecia ingente ao observador que meneava a cabeça, apiedado da ignorância que redobrava o suor do construtor. Tornando-se curioso com o empenho obstinado do idealizador da ponte, quedava-se horas a fio a observar os enganos que anotava com precisão em torno do trabalho do outro. Por fim, acabada a ponte, o construtor chamou o observador para inaugurá-la. Atravessando as águas rumorosas que se movimentavam violentas sob o cordame e os madeiros, os dois perceberam que a ponte começava a ruir, justamente pela margem por alcançar. O construtor observou: vamos cair. O observador decretou: vamos morrer. O construtor observou ainda: vence-se o rio. E o observador desesperou-se: eu não sei nadar. Arrematando, o operário que parecera tolo e enlouquecido, diz ao interlocutor com sensatez: se empregasses o seu tempo, não em observar-me, mas em aprender a nadar, por certo, a ponte e o rio não seriam tão fatais para ti, como não são para mim. E adjuntou: construindo a ponte, eu mais aprendi sobre o rio, as águas e as suas pedras, do que com engenhos e precisões. Assim, descobri os segredos do rio e como alcançar a outra margem. Quanto a ti, te agarra à corda e volta para a margem inicial para aprenderes sobre o rio e não sobre pontes. Na vida, meu filho, todos aprendemos a nadar e a analisar as pontes alheias. Quanto ao tempo em que seremos convidados a nadar no caudal e se teremos braçadas necessárias para vencê-lo, somente nossa consciência individual saberá quão sabiamente estamos empregando o nosso tempo. Dr. Aristides Maltês, 12 de maio de 1995. Grato pelos ouvidos, pela atenção, pela energia que eu estou sentindo daqui,
que chega de vocês todos. Muito obrigado. Nossa, obrigado, Simval. Obrigado pela mensagem, né? Do nosso benfeitor nos convidando a esse trabalho. Isso aí. Muito bom. E com essas reflexões, né, que nos brindam esse bom dia, vou chamar a Beatriz Chiarelli para nós fazermos a nossa prece de encerramento. Então, amigos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre. E hoje lava os nossos pés, como já foi dito no início, que possamos buscar e achar a nossa missão aqui na Terra, neste momento encarnado. Que cada um de nós possamos trabalhar incessantemente e olhando as aves do céu, buscando a cada passo o nosso trabalho individual na seara do Mestre. Assim, encerramos este momento de estudo e oração, com nossos corações agradecidos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Simval. Obrigada, Beatriz. Obrigada a todos. Um bom dia. Bom dia, gente. Gratidão. Bom dia, gratidão. Obrigado, muita Bom clareza. dia.